Boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Conhecimento e Piedade, um programa do Ministério de Aconselhamento Bíblico aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Seja muito bem-vindo à IPP TV. Começamos aqui mais uma tarde de discussões, de debates, de reflexões a respeito de temas relacionados ao aconselhamento bíblico. Eu sou o pastor Tiago, estou aqui hoje com o pastor Alberto. Pastor Alberto, seja bem-vindo. Bota, quer dizer, o pastor Alberto já é de casa, né? Protocolos aqui. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, Tiago, estou bem. Gostaria de cumprimentar você que está nos acompanhando agora, através da nossa IPP TV, e dizer a você que nós somos homens privilegiados em poder, a cada quinta-feira, às 2h30 da tarde, estar trazendo este programa de aconselhamento bíblico, agora com um novo nome, Conhecimento e Piedade. Então, para mim é uma alegria, uma bênção estar contigo, pastor Tiago, e poder servir a esses irmãos, não somente aqui em São Paulo, mas no mundo inteiro, né, pastor? Exatamente. E é interessante que na semana passada nós recomeçamos, né, o programa de aconselhamento bíblico, que agora chama Conhecimento e Piedade, e foi lançado na semana passada, e esse será o nome dele, né? E é interessante que eu recebi uma mensagem dizendo esse nome ficou acolhedor, né, trazendo mais a ideia e tudo mais. E esse é o propósito, né, dessas mudanças, para que você possa também se identificar com o programa e ter toda essa parte de conhecimento. Bom, hoje nós vamos continuar falando sobre o que é o aconselhamento bíblico, um tema muito importante, mesmo que nós possamos falar assim, mas eu já ouvi várias vezes, eu já conheço, mas sempre temos a aprender com visões diferentes, com homens diferentes, com teóricos diferentes. Mas antes disso, quero deixar aqui um recado importante. Se você tem alguma opinião, alguma observação, se você quer dar alguma ideia, entrar em contato com a comunicação aqui da IPP TV, vai aparecer o número 981498444, se você está fora de São Paulo. Então é 11 981498444. Você pode mandar mensagens e mandar aí as suas considerações, e se você deseja alguma informação sobre as programações aqui da IPP TV. Pastor, eu quero perguntar ao senhor sobre os cursos, que na semana que vem nós vamos então começar alguns cursos da área de aconselhamento bíblico, tanto o treinamento básico quanto também os módulos que é oferecido pela nossa escola de aconselhamento bíblico. Tiago, nós então, como você bem disse, vamos estar começando aí o ano letivo da nossa escola de aconselhamento bíblico aqui da Igreja de Pinheiros. Então, por causa da pandemia, os nossos planejamentos mudaram. A nossa escola vai oferecer, então, cursos totalmente online e também um curso semipresencial, ou seja, online, parte do curso, e presencialmente aqui na IPP, sendo gravado e, obviamente, transmitido a aula gravada àqueles alunos de fora de São Paulo que não podem estar aqui na IPP. Então vamos lá, a Escola de Aconselhamento Bíblico tem 2 trilhas de aprendizado, de treinamento. A primeira trilha é um curso básico em aconselhamento bíblico de 3 meses, totalmente online, que começa na próxima terça-feira, dia 2 de março, às 19 horas. Então, se você jamais ouviu falar a respeito de aconselhamento, ou já ouviu, mas tem talvez uma escassa ideia na sua mente, ou ideia alguma, e gostaria de ter um panorama, uma introdução, esse é o curso para que você faça. Então, você é convidado, o curso tem duração de 3 meses. Teremos vários professores, eu, pastor Tiago, Larissa Ferraro, pastor Fernando, da ABCB, pastor Tiago Moreira, também professor da ABCB. Então, um curso abençoador aí de 3 meses, panorâmico, introdutório para você. Mas se você já tem alguma coisa, alguma introdução, já leu um livro ou participou de algum treinamento em aconselhamento bíblico e está interessado em alçar um voo maior, mais longo, então você pode também fazer os módulos de uma trilha de certificação em aconselhamento bíblico. Nós estaremos oferecendo dentro dessa trilha 12 módulos. E nessa primeira fase nós estamos oferecendo ao longo de 3 anos, mas depois de 3 anos nós vamos aí encolher para que o curso seja feito, realizado em 1 ano e meio.
ok? Então, você vai ter módulos agora começando no dia 3 de março, o módulo Introdução ao Aconselhamento Bíblico, que lança as bases bíblico-teológicas do aconselhamento bíblico e também nos dá uma breve introdução à história do movimento moderno de aconselhamento bíblico, como o seu início lá na cidade de Filadélfia com a Fundação de Educação e Aconselhamento Cristão, a instituição chamada CCEF, e os cursos que ali começaram a ser oferecidos, treinamentos e também aconselhamentos, isso há 53 anos atrás. Então esse curso vai lançar essas primeiras bases bíblico-teológicas e uma breve história. O curso Personalidade Humana, que é o módulo 3 desta trilha de certificação, vai trabalhar para responder a pergunta: o que é o homem? A resposta a esta pergunta fará toda a diferença da forma como nós nos aproximamos, nos aproximamos de uma pessoa, na forma como nós pensamos em ajudar pessoas, olhar para nós mesmos, olhar para essa pessoa. Essas respostas serão dadas através desse estudo mais minucioso da Escritura Sagrada e o que a Escritura Sagrada fala a respeito do homem na perspectiva da criação, da queda e da redenção. Esse é o curso Personalidade Humana e você pode, então, se inscrever. Os módulos, então, começam também na próxima semana, na quarta-feira, dia 3 de março, às 20 horas. E nós teremos, nesta trilha da certificação, nós teremos sempre um sábado presencial aqui na Igreja de Pinheiros. Então, se você não é do estado de São Paulo, você vai receber as aulas gravadas. Então, obviamente, se você quiser vir a São Paulo e para passar um dia conosco, um final de semana conosco, você será muito bem-vindo e nós ficaremos muito felizes com a sua presença. Tá bom? Então, esses são os cursos de aconselhamento para que você desfrute, seja treinado e equipado para o serviço do ministério. Aqui na IPP, na sua igreja local, na sua cidade, no país onde você está. Então, isso é importantíssimo. Nós temos, inclusive, já alunos de outros países, não é isso, pastor Tiago? Exatamente, nós temos alunos dos Estados Unidos, do Peru, que estão participando conosco, têm o desejo de aprender um pouco mais sobre aconselhamento e trocar experiências conosco, né? Porque são irmãos que já estão trabalhando, missionários e pastores. Então, se você não está em São Paulo, mas você tem o desejo de fazer o curso, isso é uma grande oportunidade com irmãos capacitados e cursos que são relevantes para a nossa atuação na área de aconselhamento. Mas, pastor, não quero ser um conselheiro formalmente, né? Não tem um centro de aconselhamento. Se preparar para esses cursos, eu penso que é se preparar para ser um cristão chamado pelo Senhor segundo a sua vontade de admoestar uns aos outros, aconselhar uns aos outros. Então, esse curso não é somente para ser oficialmente um conselheiro, né? Mas cumprir o ministério, o chamado que o Senhor tem feito a nós com relação a cuidar de pessoas, né? E dentre todos os cursos, né, que o pastor Alberto citou aqui, tem uma matéria que me encanta muito, que é a personalidade humana. Porque fazendo este curso, você vai entender muita coisa, inclusive da própria abordagem do aconselhamento bíblico. Por que atuamos assim? Por que damos essa tarefa? E também, sendo aí uma grande bênção, o programa Conhecimento e Piedade vai ser uma ferramenta para também auxiliar você que está estudando conosco ou que não está, porque nós vamos trazer estudos de caso aqui. Então, a partir do próximo mês de março, o primeiro tema do ano, oficialmente, é sobre medo. E nós vamos estudar biblicamente com uma exposição, com um bate-papo, né, com a sua participação no chat, perguntando, né, para nós com relação à abordagem, com relação ao tema, e também teremos um estudo de caso. Vamos falar de um procedimento em aconselhamento bíblico. É claro que quando a gente fala de medo, é um tema completamente abrangente, né? Mas que vai talvez por uma raiz comum ou por algumas raízes ali. Então você vai ter a oportunidade de utilizar os programas do Conhecimento e Piedade para também aprender sobre a questão de casos específicos
em ministério ou no atendimento de aconselhamento bíblico. Então participe, se envolva. Hoje também neste programa o chat está aqui, você pode mandar a sua pergunta, a sua colocação, a sua dúvida. Pastor, nós temos uma dúvida aqui da Mônica, por onde é a inscrição? Então, como que as pessoas podem fazer a inscrição? Ótima pergunta, Mônica. Muito obrigado por fazê-la. Só complementando a pergunta, tem vaga limitada? Sim, nós temos vagas limitadas. Cada curso de aconselhamento tem 60 vagas. Então, o curso básico, 60 vagas, o módulo 1, introdução, 60 vagas, e o módulo 3, a personalidade humana, 60 vagas, ok? Só algo que eu esqueci de falar, os módulos eles duram 2 meses, ok? Então nós temos outros 2 módulos que serão oferecidos em maio e junho, nós vamos dar mais informações um pouco mais para frente. Nós teremos um intensivo em julho de 4 dias, nós teremos também mais 2 módulos em agosto e setembro, e os 2 últimos módulos do ano, outubro e novembro. Então nós vamos ter ao todo 11 cursos de aconselhamento sendo oferecidos a você. Como eu faço a inscrição? Você pode acessar o site da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. No site da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, logo de frente, você vai ter ali vários banners, né, num carrossel, né, que eles chamam. E aí você vai clicando até aparecer treinamentos da Escola de Aconselhamento Bíblico de Pinheiros. Você clicando ali, você tem a agenda anual com todos os cursos e você pode se inscrever para os 3 primeiros, que é o curso básico, que começa dia 2 de março, e o curso e os módulos, ok? O investimento para o curso básico é R$ 70 e o investimento para os módulos, para cada módulo é R$ 180. Então você pode usar ali a forma mais confortável de pagamento, você pode parcelar as escolas, o curso, né? Então, por favor, pense bastante, pondere. O aconselhamento, como o pastor Tiago disse, é um chamado a todos nós, cristãos. Então, na minha época de treinamento, profissionais da saúde vinham fazer os cursos de aconselhamento buscando serem profissionais que pudessem atuar de uma forma biblicamente orientada em seus relacionamentos. Relacionamentos todos nós temos. Lutas, dificuldades pessoais e interrelacionais todos nós temos. O aconselhamento é a aplicação da Escritura. Mas nós já estamos entrando aí no tema de hoje, né? Exatamente. Já é uma deixa no tema de hoje. Bom, essa é a palavra. Obrigado, pastor. Bom, vamos ao tema de hoje. O que é o aconselhamento bíblico? Na semana passada eu joguei essa pergunta no chat, algumas pessoas nos responderam também e foram assertivas, né, numa questão do processo, também numa questão da definição de aconselhamento bíblico. Nós falamos sobre qual é o conteúdo do aconselhamento bíblico na semana passada. A Bíblia fala de forma ampla, e a Bíblia fala com profundidade. Pastor Roberto, pode nos recordar, basicamente, um ponto, talvez 1 ou 2 de cada subtópico, né, que foi citado aqui, para que possamos, então, ser colocados aí na mesa a discussão a respeito do que é o aconselhamento bíblico. E eu quero colocar mais uma pergunta. Quem precisa de aconselhamento bíblico? Quando eu me avalio, eu digo, eu tenho um problema, então eu preciso de aconselhamento bíblico. Como que funciona esse relacionamento e essa reflexão de dizer, olha, eu vou fazer ou eu vou indicar alguém para o aconselhamento? Ótima pergunta, pastor Tiago. Vamos lá, então, uma breve recapitulação. E quando eu acabar a breve recapitulação, você me relembra se eu me esquecer, a idade já chega e a gente às vezes esquece. Eu gostaria de ler uma definição de Edward Welch, um dos líderes da segunda geração do movimento de aconselhamento bíblico. Ele define aconselhamento bíblico da seguinte forma, abre aspas, aconselhamento bíblico é um híbrido de discipulado e amizade bíblica. Ele é tão antigo quanto a história humana e irá florescer através das gerações que virão. Ele começou com Deus falando ao seu povo, lá no Jardim do Éden. Ele foi levado adiante por reis, por profetas, sacerdotes e apóstolos. Todos eles aplicaram a palavra de Deus às mais diversas situações, tanto gerais quanto
específicas. Ele tem sido praticado, o aconselhamento bíblico, por sábios pastores, amigos, irmãos, irmãs, pais e mães ao longo da história e continua sendo aplicado hoje por homens e mulheres que têm estudado o que Deus fala através da sua palavra, para receber e dar aconselhamento bíblico a outros. Veja só que definição bem abrangente. O aconselhamento bíblico começou lá no Jardim do Éden. Todos nós necessitamos dos conselhos de Deus, sempre necessitamos, antes da queda e principalmente depois da queda, da entrada do pecado no mundo. Começamos então falando a respeito de como o aconselhamento bíblico está aí no topo da pirâmide da empreitada teológica, e ele está dentro de uma categoria que nós chamamos teologia prática, como nós trazemos toda a riqueza da escritura, da teologia exegética, da hermenêutica, da sistemática, da teologia bíblica, do estudo do cânon das escrituras, e conectamos esta riqueza aos dilemas do ser humano. Aquelas coisas que eu e você passamos a cada dia, aquele dia ruim, com profunda tristeza no coração, aquele dia que nós estamos lutando com ansiedade, ou até mesmo raiva, ira dentro do coração, inveja, cobiça e tantas outras coisas. O aconselhamento bíblico, então, se propõe a trazer essa riqueza a todos aqueles que creem na infalibilidade, inerrância, autoridade da Escritura, e trazer então esse texto antigo que nós chamamos de palavra de Deus, inerrante, infalível, suficiente para a vida comum, para a vida diária das pessoas. O conteúdo do aconselhamento nos reporta a obra da Trindade Santíssima. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão falando, estão se auto-revelando ao longo da história. Nós podemos conhecer a Deus porque Ele se auto-revelou. Nós podemos conhecer a si mesmos no conhecimento de Deus. Na empreitada de conhecer a Deus, conhecemos a nós mesmos, pois somos criaturas, fomos criados por Ele. E a própria Escritura, nós citamos ali a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, verso 3, quando ela diz que tudo nos foi dado para que nós pudéssemos viver uma vida de piedade, uma vida que agrada a Deus. Então a Bíblia, ela não esconde os meios para tratar a alma profundamente, ela nos dá todos os recursos. Obviamente nós temos que labutar, lutar, estudar a Escritura exaustivamente para que nós possamos ser bênção na vida das pessoas. Nós falamos que a Bíblia fala de uma forma ampla. Ela tem uma amplitude e alcança a vida por completo. Afirmamos que a Bíblia, obviamente, não é uma enciclopédia de medicina com termos técnicos modernos. Obviamente, nós falamos que você não vai achar nas páginas da Escritura algo como TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você não vai achar nas páginas da Escritura a palavra bipolaridade ou depressão ou disforia de gênero ou transtorno obsessivo compulsivo. Nenhuma dessas terminologias modernas serão encontradas ali. Mas nós falamos que pessoas são mais do que rótulos. Ao passo em que Deus coloca pessoas lutando com questões complexas ou questões um pouco menos complexas, mais simples, você vai acessar a história delas. E por trás da história delas, ou de qualquer rótulo que tenham colocado nelas, existe um ser humano que está sofrendo, um ser humano que está padecendo, angustiado, aflito. Existem escolhas erradas que essa pessoa pode estar tomando em sua vida, crenças ou um estilo de cosmovisão que precisa ser mapeado para ser remodelado, reestruturado e redimido pelas Escrituras Sagradas. Não é um empreendimento intelectual, mas é uma mensagem que é trazida àquela pessoa em seus dilemas, lutas, sofrimentos e pecados.
A Bíblia fala de forma ampla, mas não simplesmente de forma ampla a alcançar todos, absolutamente todos os dilemas dos seres humanos. E eu falo, pastor Tiago, que até mesmo pessoas com problemas orgânicos precisam de aconselhamento bíblico. Sim. Precisam porque, mesmo com uma doença ou um problema, como que eu lido isso, como que eu enxergo isso como parte de um processo, talvez falando aí da amplitude, né? A Bíblia, eu gosto tanto dessa definição de que a Bíblia fala de uma forma ampla dos assuntos, mas também a definição do próprio Paul Tripp, que ele fala da amplitude, também se referindo ao fato de que fazemos parte de algo maior. E esse algo maior não é indefinido, não é solto no universo, mas esse algo maior é o plano redentivo do nosso Deus, que tem nos levado a caminhar cada dia em sua presença para sermos como seu Filho Jesus Cristo. Então, alguém que lide com câncer, alguém que lide com uma doença, ela vai ter também que receber ajuda, ou, aliás, entender na palavra de Deus como que ela lida com aquilo e como que aquele sofrimento coopera para o bem do seu crescimento em Cristo Jesus, que é um grande desafio, né? Não só este, mas tantos outros que nós vivemos diante de uma sociedade caída, né, do coração caído e também daquilo que nos acomete como parte, né, desse mundo, da vivência que o Senhor tem permitido aqui. Então a Bíblia, ela responde, ela é suficiente para trazer a claridade do coração na sua amplitude, mas também para trazer direção para aqueles corações que estão desolados porque estão lidando com uma doença, estão lidando com algo de dificuldade, até a perda de alguém, talvez, nesse momento tão difícil que vivemos, né? Isso é extraordinário. Então, nós afirmamos aqui que médicos e conselheiros podem trabalhar lado a lado para ajudar da melhor forma uma pessoa que está padecendo. Eu me lembro que uma irmã que veio ao aconselhamento, e nós caminhamos aí por algumas semanas, ela tinha uma dor crônica. E eu sempre, no início da sessão de aconselhamento, eu pedia que ela me desse um número, me dê numa escala de 0 a 10 a intensidade da sua dor hoje. E ela sempre dizia 7, 8. E ela já estava há muito tempo lutando com dores, né, dores de um problema físico, fisiológico. E como foi maravilhoso ver a operação do Espírito Santo de Deus através da sua palavra, ao passo em que ela tratava os temas do seu coração. Você já imaginou ter uma dor que não cessa de dia e de noite? Existem pessoas nesse tipo de sofrimento. Os médicos faziam tudo para ajudá-la, ela já tinha feito vários tipos de tratamento, mas aquela dor não cessava. E ela teve ali a oportunidade de tratar temas, as suas tentações, no sentido de quando o corpo nos inclina ou nos deixa mais susceptível ao pecado, à irritação, à impaciência, à aflição e à angústia de estar com aquela dor dia e noite ao longo de pelo menos 2 anos que ela relatou a mim, e ver que no final do aconselhamento a dor dela estava lá, mas ela testemunhou que Deus havia usado aquele tempo de aconselhamento para que ela fosse uma pessoa mais crente, mais parecida com Cristo, que ela colocasse o coração dela continuamente diante de Deus. Então o aconselhamento bíblico ele é necessário para a vida, né? É palavra de Deus. Nós falamos então da profundidade do aconselhamento, né? Acabando essa parte de recapitulação, a Bíblia fala com grande profundidade. O aconselhamento bíblico muitas vezes foi atacado como ser algo que era feito de forma simplista, como que nós fôssemos treinados simplesmente para identificar o pecado e lançar ali 3 versículos, memorize e o seu problema está resolvido. Mas o aconselhamento bíblico não é isso. O aconselhamento bíblico se preocupa em conhecer o dilema da pessoa, conhecer bem as lutas e dificuldades que ela está passando, de uma forma que possamos pintar um quadro da vida dela.
do calor que está ao redor dela, fazendo com que ela seja tentada, provada e susceptível a tantas outras tentações. E os caminhos que o coração dela tem feito, as crenças que ela tem desenvolvido. E aí, a partir deste quadro da vida dela, nós a conduzimos, e esse é o grande desafio do aconselhamento, a conduzimos para a Escritura Sagrada na medida que ela precisa. E aí nós podemos expor um livro da Escritura que traz resposta, que está endereçado, dirigido àquelas questões mais profundas da alma, aquelas questões mais profundas que emergem do coração daquela pessoa. A Bíblia fala com profundidade. A Escritura Sagrada nos fala que ela é como uma faca de 2 gumes, apta para discernir os pensamentos, os intentos do coração e dividir juntas e medula, alma e espírito. Essa é a poderosa palavra de Deus, um instrumento do Espírito para transformar vidas. Eis aí a recapitulação da semana passada e tentando responder a sua pergunta, se eu ainda me lembro dela, eu quero dizer que todos nós precisamos de aconselhamento. Eu preciso de homens na minha vida, irmãos, irmãs que possam me aconselhar, pessoas que possam me confrontar com a verdade. E é tão difícil, não é verdade, você ter amizade, um nível de amizade com uma pessoa que te dê a oportunidade de confrontá-los em amor. Pastores precisam ser confrontados em amor e sabedoria, porque somos homens, alvos da mesma graça, pecadores, frágeis, e precisamos de aconselhamento. Deus tem me dado pessoas ao longo da minha vida, e mais recentemente, por causa do aconselhamento bíblico, eu tenho buscado ajuda constantemente nos meus momentos de ansiedade, né, quando a ansiedade bate a porta do meu coração e eu tento avaliar as motivações, o porquê daquelas coisas. Pessoas têm me ajudado, pessoas têm sido usadas por Deus para trazer palavras de conforto, de encorajamento, de ânimo. Portanto, todos nós precisamos de conselhos, absolutamente todos nós precisamos da direção de Deus, da palavra de Deus que redireciona, que reanima, que encoraja, que confronta a cada um de nós. E é interessante que o senhor citou Gênesis, né? Hoje nós, obviamente, pensamos com maior necessidade de aconselhamento para reconfigurarmos ou redirecionarmos os nossos desejos pecaminosos para o desejo de fazer a vontade de Deus, né? Mas é interessante que o conselho do Senhor foi antes, inclusive, da queda, né? Você pode comer de qualquer árvore, menos do conhecimento do bem e do mal. Então, entender que precisa de conselhos bíblicos é entender a própria dependência que nós temos de Deus como criaturas, né? Como seres criados. Quer dizer, nós não podemos dirigir a nossa própria vida. Mesmo o homem, lá moralmente perfeito, ele ainda precisava, né, da direção do Senhor como Criador, né? Então isso nos faz pensar seria arrogância da nossa parte, e lutamos com isso. Eu falo que não deveria, mas nós lutamos com isso, de dizer assim, não, eu não preciso ser aconselhado. E nós vivemos numa época hoje, pastor, acho muito importante frisar isso, inclusive dentro das igrejas, né? A ideia de que você tem a sua vida, você cuida da sua, e eu cuido da minha. Ou seja, dando a entender que você não pode me aconselhar e eu não posso também ficar se intrometendo na sua vida. Mas não é uma intromissão, é um cuidado bíblico dado pelo próprio Deus, né, para que nós possamos cuidar uns dos outros e ser aconselhados por Ele. Então isso é importante e relevante entender que para ser um bom conselheiro, eu tenho que ser também um bom aconselhado. Quer dizer, eu tenho que dispor a minha vida para ser dirigido também, né, por outros irmãos e outras irmãs que queiram me ensinar e também me ajudar com essa questão. Eu gosto muito de um autor da área da teologia bíblica, é uma das áreas da teologia que mais me fascina. O nome dele é Meredith Kline,
E em um dos seus livros, ele fala de que Adão e Eva dependiam em tudo dos conselhos de Deus ou da autorrevelação de Deus para fazer com que os mandatos que foram estabelecidos pelo próprio Deus lá no Éden, antes da queda, viesse a se concretizar. Deus havia dado um mandato para que eles empreendessem, cresçam e se multipliquem, dominem a terra, os peixes do mar, as aves dos céus, o mundo inteiro. O Jardim do Éden era simplesmente um protótipo inicial de uma cidade universal, que seria construída por homens tementes ao Senhor e que dependeria em tudo do Senhor e um do outro. Portanto, depender um do outro, depender de Deus, foi a forma como você foi criado. Nenhum de nós é autossuficiente. Na realidade, a autossuficiência ou a autonomia é o resultado da queda, da entrada do pecado. Portanto, pastores são insuficientes ou não são autossuficientes. Qualquer pessoa é dependente e sempre precisará da ajuda uma da outra. Eu posso afirmar, e eu creio nisso, que no novo céu e na nova terra nós também seremos dependentes um do outro. Deus não deu todos os dons para um homem só. A beleza da criação é isso. Deus capacita de forma diferenciada, diversificada. E essa diversificação na criação de Deus faz com que nós sempre estejamos sendo dependentes do Criador e dependentes um do outro. Nós precisamos de aconselhamento. Pastor, uma pergunta aqui da Mônica. Mônica, muito obrigado por sua participação, não só da Mônica, mas da Wanda, que está conosco, e de outros irmãos também, que têm feito suas perguntas aqui e também suas colocações. Pastor, o aconselhamento cristão virtual é igualmente eficaz? Mônica, mais uma vez, obrigado pela sua pergunta. Eu quero ser direto e eu acredito que sim. Nós vivemos num mundo, obviamente, e especificamente agora, né, pós-pandemia, onde o mundo online, o mundo virtual não vai mais embora. Na realidade, ele foi potencializado à 10ª potência. E nós temos tido a oportunidade de aconselhar pessoas através das plataformas online. Obviamente, eu particularmente prefiro a pessoa na minha sala, né, para ter aquele contato, aquela pessoalidade, aquele relacionamento com aquele irmão, mas há males que vêm para bem, né, pastor? Assim, muitas pessoas estão passando por muitas aflições, muitas angústias, sempre passaram, mas obviamente a pandemia potencializou essas lutas que as pessoas têm vivenciado, experimentado hoje. Então, isso nos deu a oportunidade de alcançar pessoas. Eu tive o prazer e a alegria de aconselhar pessoas pelo telefone, que estavam no interior de um estado do Nordeste. E foram dias assim agradáveis, dias abençoadores, onde eu pude presenciar o testemunho daquilo que Deus fez quando a palavra de Deus é pregada de forma particular. Então, ali no telefone, nós conversávamos ali durante 1 hora e foi uma bênção grande. Até porque a eficácia não é um método, mas é exatamente as escrituras. Né? Então, é claro, coisas envolvem como tecnologia ou presencialmente. Eu prefiro presencialmente. Mas hoje, né, devido às demandas, no sentido de afastamento, às vezes a pessoa é um grupo de risco, ela não pode sair. Eu me lembro que, bem no início da pandemia, eu atendi um caso de suicídio, de pensamento suicida, né? Até nós compartilhamos um pouco sobre isso. E foi um grande desafio você ter o contato com a pessoa. Claro que a gente tem que tomar ali alguns cuidados, né, de conhecimento da família e tudo mais.
Mas é possível, sim, eu acho que a eficácia ela está exatamente na aplicação da palavra de Deus. Agora, uma coisa muito importante, Mônica, que eu acho que a sua pergunta traz numa reflexão que eu pensei aqui. O fato de aconselharmos virtualmente, né, de ser assim, ou seja, a eficácia ser talvez a mesma, porque a palavra que vai agindo ali, mas algo muito importante que o aconselhamento bíblico enfatiza é a vivência na comunidade cristã. Então, quando nós falamos de virtualmente, né, nós estamos falando de um atendimento, mas com a necessidade daquela pessoa, mesmo sendo no seu estado, fora de São Paulo, que nós atendemos pessoas, ou até em outro país, mas algo muito importante é que essa pessoa tenha consciência, hoje com a realidade, obviamente, do seu contexto, em que ela esteja integrada à sua comunidade local, à sua igreja local. Porque ali também, né, que o aconselhamento faz parte da sua prática, da sua vivência, da sua edificação. Mas eu acho, né, pegando aqui o gancho do pastor, tem sido grande aprendizado, né, atender pessoas assim, até tanto de manusear a tecnologia, quanto também de trazer as formas corretas de aplicar ali. Mas a eficiência está exatamente na palavra de Deus. Pastor, a Bíblia fala que toda vida é vivida diante da face de Deus. O que isso tem correlação com o aconselhamento bíblico? Tiago, essa é uma máxima dentro dos círculos reformados, né? A teologia reformada, ela prega com grande avidez, com grande ênfase, que todo o universo está diante da face de Deus. Existe uma expressão latina usada para se referir a isso, que é a expressão coram Deo, que significa basicamente a vida, o coração diante de Deus. Tudo está diante da face de Deus. A vida em sua totalidade aponta para o Criador. Não existem pontos de neutralidade na experiência e na vida humana. Digamos, por exemplo, a forma como você usa o seu tempo livre. E aí você pega o seu carro, vai numa academia. Esta atividade, ela não é neutra. Ela pode ser feita para a honra e glória do Senhor, ou ela pode ser feita em rebelião contra Deus. A forma como você trata a sua esposa, a forma como você trata os seus filhos ou o seu marido, a forma como você trata os seus alunos na sala de aula, a forma como você se veste, a forma como você come, os seus hábitos alimentares, a forma como você se relaciona com as pessoas. Ou seja, toda a existência, toda a experiência humana está diante da face de Deus. Nós podemos afirmar então que a experiência humana em sua totalidade, as emoções humanas, os seus sentimentos, a sua intelecção, a sua cognição, a sua volição ou a sua vontade, todas essas coisas têm um significado religioso, espiritual, que apontam para o Criador em rebelião ou em adoração. Todos os seres humanos sobre a face da terra foram criados para serem adoradores. Mesmo depois da queda, da entrada do pecado no mundo, homens são adoradores, eles continuam sendo adoradores, ou do Deus Altíssimo, se eles se arrependeram de seus pecados, ou de pessoas ou coisas. Aquela pessoa que você conhece que não tem religião, isso não é verdade. Ele tem uma religião. Ele tem um movimento religioso em tudo o que ele faz. Os seus pensamentos, os seus empreendimentos, o seu trabalho, tudo o que ele faz e isto que ele faz tem somente 2 movimentos sobre a face da terra. É baseado nesse entendimento resgatado e pregado dentro dos círculos reformados que nós podemos falar que a Bíblia fala que toda a vida é vivida diante da face de Deus. Os meus pensamentos, as minhas emoções,
tudo o que eu experimento enquanto ser humano tem um desses dois movimentos. Portanto, isso coloca o trabalho ou os nossos relacionamentos ou os problemas humanos dentro da categoria espiritual. Problemas emocionais são problemas espirituais. As nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos medos, as nossas ansiedades, eles não podem ser vistas à parte do nosso relacionamento com o Criador. Por quê? Porque nós somos criados por Deus. Portanto, tudo em nossa vida exala uma dessas duas direções. Coram Deo, diante da face de Deus, ou a favor ou em rebelião. Então isso captura tudo em termos de relacionamentos humanos, tudo em termos de experiência humana. Então nós podemos sim afirmar pela Escritura Sagrada que todos os dilemas humanos têm respostas na Escritura Sagrada. E a Escritura Sagrada, quando bem manuseada, quando estudada arduamente para trazer dela as respostas, o alento, a direção, pessoas são alcançadas e são transformadas pela operação do Espírito Santo através da sua palavra. Então isso nos faz pensar algo interessante, que às vezes a gente nem para exatamente, que tudo que fazemos, nós fazemos para um fim específico, né? Ou seja, ou para adorá-lo, ou contra. Então é interessante que a forma como comemos, a forma como nos vestimos, como o senhor colocou, então da quantidade que eu estou comendo, aquilo ali vai interferir diretamente em como eu estou, inclusive, nutrindo o meu corpo para servir ao Senhor, né? Como parte completa daquilo que Deus quer e como deseja que eu sirva, né? Exatamente. Como, por exemplo, deixe-me fazer uma espécie de self-disclosure, né? Uma confissão. Estava compartilhando com meu amigo Tiago a respeito da minha necessidade de fazer exercícios físicos. Nós não somos só alma ou espírito, e as duas palavras na Escritura são sinônimas para se referir àquela parte imaterial. Mas nós somos um corpo. E muitas vezes nós não tomamos conta, né? Existem, obviamente, pessoas que sofrem com problemas hormonais ou disfunções ou uma série de outras coisas, mas nós precisamos ser disciplinados para cuidar da nossa saúde física. É importante, né? Então, se costuma dizer que pastor tem aquela barriga, né? Aquele peso a mais, e aí a gente brinca com isso, né? A gente brinca, a gente dá risada um com o outro, mas o cuidado com a saúde física é parte do projeto de Deus. Então parece-me que na prática, na nossa teologia, nós somos influenciados por uma visão meio que helenista, da filosofia grega, né, que o que importa é a alma e o corpo é uma entidade inferior da existência humana. Então isso é algo que é pecado, que deve ser, devemos nos arrepender, devemos tomar cuidado aí com o açúcar, com a gordura, com o óleo, com a fritura, com alimentos, né, que eu digo assim, que o pecado ele atingiu tudo, pastor Tiago, porque você há de concordar comigo que tudo que é muito gostoso, às vezes, ou na maioria das vezes é ruim, das né? vezes é ruim. E além dessa visão, talvez, né, helenista do corpo, da alma, existe aquela visão também dicotomizada entre vida espiritual e vida secular, né? Exatamente. Então as pessoas às vezes falam, mas o meu trabalho e a minha igreja. Claro que socialmente são coisas diferentes, no sentido de atuação, né? Quem eu sou na minha casa, quem eu sou na igreja, mas de forma conjunta,
única é: eu adoro a Deus no meu trabalho, eu adoro a Deus na minha casa, eu adoro a Deus na igreja, eu adoro a Deus na faculdade. É interessante, quer dizer, a forma como eu estudo, a forma como se eu estudo para a prova, ou se eu colo, isso tem a ver com a minha adoração. Isso. Né? O jeito que eu disciplino meu filho tem a ver com a minha adoração. Então, entender-se que estamos diante de um Deus que nos fez adoradores e que ou vamos adorá-lo ou vamos adorar a nós, e aí mais uma lista de coisas que nós podemos colocar no lugar dele, isso vai influenciar a nossa vida. Exatamente. Talvez o desejo pelo próprio ego e tantas outras questões. Pastor, pensando biblicamente sobre o alvo do aconselhamento bíblico, né? E é interessante essa pergunta porque existem muitas filosofias de aconselhamento, né? Basicamente, nós falamos sobre aconselhamento bíblico, aconselhamento secular ou humanista e o aconselhamento espiritualista. Né? Então, às vezes, o aconselhamento secular, alguns deles apontam para o benefício do sentimento do homem. Então, qual que é o alvo? Em que ele se sinta bem. Sim. O alvo espiritualista é tirar o demônio que está ali dentro. Então, por que você peca? Porque você está com um demônio. Então, qual que é o alvo? Vamos tirar esse demônio da sua vida. Qual é o alvo do aconselhamento bíblico? Pastor Tiago, o alvo do aconselhamento bíblico é diferente do alvo de qualquer abordagem de aconselhamento secular. Absolutamente qualquer abordagem. É única. O alvo do aconselhamento é único. David Powlison, em um dos cursos que ele ministra lá no seminário de Westminster, na realidade ele já está com Cristo, um servo do Senhor. Ele começa um dos cursos dele afirmando essa diferença entre o aconselhamento bíblico e todas as outras abordagens que são oferecidas aí no mundo secular. E ele começa dizendo que o alvo ou fim do aconselhamento bíblico é adoração. O alvo do aconselhamento bíblico não é consertar ou resolver todos os seus problemas. Obviamente, no processo, pessoas podem dar passos de mudança e, obviamente, nós desejamos ser instrumentos nas mãos de Deus para abençoar outros a crescerem espiritualmente. Quando nós ministramos a palavra, quando essa pessoa é envolvida pela obra do Espírito Santo através da palavra de Deus, mas muitas pessoas vão lutar com algumas situações durante toda a vida. Mas o ponto é como eu vou tratar o meu coração, como eu posso dar frutos diante das mais penosas experiências que nós podemos ter em vida. Portanto, o alvo do aconselhamento bíblico é a adoração e a exaltação de Cristo. Este é o alvo final. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 1, versículo 22, diz ele, Cristo, os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O alvo do aconselhamento bíblico é esse. Que nós possamos buscar a glória de Cristo. Portanto, uma pessoa que entra na sala do aconselhamento ou uma pessoa que conversa com você ali no café da esquina do seu trabalho e às vezes compartilha algo como olha, eu estou pensando em me divorciar, e as razões e os fundamentos por que aquela pessoa quer se divorciar são antibíblicas, não tem amparo nenhum nas Escrituras. O seu alvo, enquanto servo de Deus, enquanto conselheiro bíblico, é mostrar na Escritura que ele precisa lutar pelo seu casamento, que ele precisa se arrepender dos seus pecados, é ajudá-lo a dar estes passos para buscar honrar e glorificar a Deus, tendo o seu relacionamento, o seu casamento restaurado, tendo ali reconciliação. O alvo não seria fazer com que ele se sinta bem e para que ele não tenha uma consciência pesada, mesmo que isso seja desafiador falar para aquela pessoa. É importante e é essencial que sejamos fiéis à Escritura Sagrada, naquilo que ela diz, né? Para que nós possamos, então,
ter sempre em mente que o alvo final é a glória de Deus, é a adoração, é a exaltação de Cristo. Nós temos que ajudar pessoas, ao passo que nós mesmos somos ajudados a se negar, a pegar a sua cruz e seguir a sua vida cristã. Então é ajudar pessoas a negar a si mesmo, e isso é bem contracultural, né? A nossa cultura fala a respeito de autovalidação, autoestima, autorrealização, autoamor, e a lista dos autos são infinitas, mas a Bíblia nos fala ou nos lança para fora de nós mesmos, para a adoração de Cristo, para a honra do Senhor, para o serviço do outro, né? O aconselhamento bíblico nos confronta na estrutura autocentrada que dirige a nossa vida, para que nós possamos nos voltar para Deus e para amar o próximo. E esse é o grande mandamento, né? Exatamente. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo. É isso que o aconselhamento bíblico nos conduz a fazer. Este é o alvo do aconselhamento. É interessante quando nós lemos Abacuque, nós temos ali os três. Nós gostamos sempre do capítulo 3, da parte final, né? Ainda que a figueira não floresça. Mas ele começa falando, né, da situação do povo, o povo praticando a injustiça, problemas econômicos e administrativos e espirituais em Israel. E aí então o Senhor fala com ele, né? O Senhor fala ao coração do seu servo, e aí ele diz, eu me lembro muito bem dessa parte, ele diz coisas grandiosas, né, ou temerosas, o Senhor tem falado, eu vou me calar e vou esperar em silêncio. E aí então ele diz, ainda que a figueira não floresça. Quer dizer, o que muda no cenário? Nada. Mas o que muda ali? A perspectiva de um profeta que estava olhando para o lugar errado, para a resolução que ele tinha daquele problema. E é interessante, pastor, o senhor falando sobre a glória de Deus, isso não só ajuda, né, a vida do aconselhado, mas também dirige a vida do conselheiro. Porque eu, como conselheiro, o meu trabalho, o meu ministério, o meu serviço final, até é interessante falar a respeito disso, não é para que pessoas mudem, mas é para que Deus seja glorificado. Então, a consequência é a mudança das pessoas, e o Senhor pode. Nós vemos Deus mudando homens e mulheres na sua palavra, e continua mudando até hoje, e temos visto e tido a grande bênção do Senhor de participar como servos, como instrumentos do Senhor nesse processo. Mas pode ser que eu e você e o pastor Alberto façamos um aconselhamento, e essa pessoa tome rumo completamente contrário das Escrituras. A pergunta é: Deus foi glorificado? Se eu e você, pastor Alberto, oramos, nos esmeramos, pregamos ali para que Deus fosse conhecido e glorificado, ainda que o resultado seja talvez daquela pessoa de uma forma equivocada, nós ainda podemos dizer que o Senhor foi glorificado porque a sua palavra foi anunciada com fidelidade, e isso é importante porque nos tira também daquele nível de cobrança de dizer por quê. É como o Paulo diz, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. E é interessante que o alvo, né, pensando na glória de Deus, nós temos um alvo específico. Então nós avaliamos sim o passado daquela pessoa, nós avaliamos as suas atitudes culturais, contextuais, mas a grande assim, ideia e questão é, ainda que eu descubra certas coisas, aquilo não é determinante na vida daquela pessoa, porque ela tem um alvo, não é só melhorar sua fala, sua comunicação no casamento, mas ela tem que fazer algo ainda maior, que é buscar a glória de Deus. Então, não resolvo só o problema, ou não é a resolução do problema, é a direção de um coração que, diante de qualquer problema que ela esteja, ela tem a seguinte intenção: eu quero glorificar a Deus. Maravilha. Isso é maravilhoso. Assim, eu me sinto privilegiado, assim, em alto grau, sabe, pastor Tiago? Pelo o privilégio, primeiro, de ser um servo de Deus, né? Eu creio que a maior bênção que um homem pode ter na vida é Cristo em sua vida, é a salvação em Cristo Jesus. Eu tenho o privilégio de ter sido chamado para ser um pastor e pastorear o rebanho de Cristo.
e eu me sinto altamente privilegiado de poder participar da vida de tantas pessoas e poder compartilhar a palavra de Deus. E ver o sofrimento de muitas pessoas, as lutas, né, as lutas de pessoas que querem sim fazer a vontade de Deus, mas estão ali numa luta muito grande, muito profunda, e sermos espectadores, essa é a palavra, daquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo, é algo extraordinário, extraordinário. Nós somos só ali aqueles coadjuvantes, né? Estamos só ali como um vaso de barro, um instrumento, vendo o que Deus está fazendo, né? E o grande processo do aconselhamento, ele ocorre no dia a dia, quando a pessoa vai meditando nas Escrituras, na palavra de Deus, vai meditando a respeito das coisas que foram conversadas na sala do aconselhamento, vai buscando a presença de Deus, vai colocando a sua vida diante de Deus e Deus vai trabalhando, transformando a vida daquela pessoa. Isso é um privilégio muito grande, né? Fala sério, pastor. Que Sim, coisa maravilhosa. e falando sobre a glória de Deus, nós tivemos um problema, voltando, nós tivemos acho que um problema no link, na transmissão, pelo menos aqui para mim tem aparecido problema no chat. Então, se você mandou alguma mensagem, nesse momento eu não estou conseguindo ver. Se você mandou, manda. Você entrou agora de novo, manda para que eu possa ler a sua pergunta ou talvez a sua colocação. E falando sobre a glória de Deus, até em nossa fraqueza como conselheiros, de olhar para uma situação e ser tentador avaliar de uma forma muito humanista ou até mesmo limitada, Deus é glorificado em nos usar em situações que talvez achemos até impossíveis, olhando para a situação e Deus trabalhar na vida daquela pessoa, restaurando, resgatando, Deus mudando o coração daquela pessoa. Então realmente é um grande privilégio e nós sabemos, né, uma coisa muito importante, nós sabemos que não estamos ali como profissionais, né? Nós estamos ali como homens e mulheres que estão sendo treinados, moldados, modificados pelo Senhor, ajudando outros que estão no mesmo processo. Por isso, não é profissionalismo. Então, a capacitação que nós falamos aqui, o curso que nós falamos aqui, não é somente não é, na verdade, para profissionalizar, mas é para nos ajudar a ter reflexões bíblicas mais profundas, sim, de como nós podemos usar os dons e talentos que o Senhor tem nos dado para abençoar a vida de outras pessoas ou ser bênção na vida de outras pessoas por meio do aconselhamento bíblico. Pastor, uma pergunta aqui do chat, o Tiago Lourenço pergunta assim, pessoas de outro ministério também podem fazer esse curso? O pastor Alberto vai responder, mas sim, né, pastor Alberto? Pode. Com certeza. Desculpe, o nome do irmão? Tiago Lourenço. Tiago, muito obrigado por sua pergunta. E desculpe, pastor, isso tem sido uma dúvida às vezes que nós colocamos para as pessoas lá. Aliás, as pessoas colocam a nós. Pastor, pessoas de outras igrejas, outros ministérios podem fazer os cursos? Sim, vocês todos são muito bem-vindos aos cursos de aconselhamento bíblico da escola de Pinheiros. Então, nós já temos, pastor Tiago, alunos de várias igrejas evangélicas, a Assembleia de Deus, a Igreja Batista. Então, nós temos pessoas de várias igrejas, não somente presbiterianos, mas pessoas que estão vindo serem treinadas. Uns dias atrás eu estava falando com um irmão que é do interior de São Paulo, conheceu o aconselhamento bíblico, teve contato com a igreja de Pinheiros e está fazendo, já está inscrito, né, nos cursos de aconselhamento. Na realidade vai fazer 5 cursos, né, ao longo do ano inteiro e está servindo ao Senhor. Então sim, Tiago, você é muito bem-vindo, você pode chamar seus amigos da sua igreja. O nosso desejo, um dos objetivos da Escola de Aconselhamento Bíblico de Pinheiros é equipar os crentes para o serviço do Evangelho. Não é equipar presbiterianos, é também, mas equipar a Igreja de Cristo para o serviço do ministério. Pastor, uma última pergunta para nós finalizarmos aqui o nosso programa. A Miriam, não sei se é Miriam ou Miriam Ferreira,
Gostaria de saber, boa tarde, Miriam, primeiramente. Gostaria de saber se eu fizer o curso básico agora, a partir de quando vou poder cursar os módulos? Miriam, o curso básico não é um pré-requisito para os módulos. Você pode escolher fazer o básico e depois os módulos. Aí a minha orientação e recomendação para você é, se você talvez jamais teve nenhum contato com o aconselhamento bíblico, comece pelo básico, tá bom? Comece pelo básico. Mas isso não é uma exigência. Você pode dizer, não, eu quero fazer os módulos. Então, entra no site de Pinheiros, dá uma olhada, uma vasculhada lá nos cursos, veja as descrições. Lá existem informações bem detalhadas, né, Pastor Tiago? A descrição, o que é o curso, qual o período dele, do que vai tratar o curso. Então, digamos, se você fizer o curso básico agora e quiser fazer os módulos em julho e no segundo semestre, será bem-vinda. Pastor Alberto, muito boa tarde. Deus continue abençoando a sua vida. Obrigado por este programa tão abençoador e informativo, não só pelos cursos, mas por todo o conteúdo bíblico que foi tratado aqui. Tiago, é um prazer e uma alegria, né, tê-lo aqui também, juntos, servindo a todas essas pessoas que têm nos acompanhado, não somente nesse horário, mas em outros momentos. E eu quero incentivar você e encorajá-lo a estar divulgando este programa e a nossa primeira grande série, que terá como título o medo. Então, o tema medo será tratado nas próximas 4 quintas-feiras. Então, nós começaremos com uma pequena exposição, vamos a perguntas e respostas, a entrevistas e um estudo de caso. Então, medo é o tema da nossa primeira série do programa Conhecimento e Piedade. E para você que tem nos acompanhado até agora na EPP TV, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pelas palavras, pelas perguntas, pelo tempo aqui também de compartilhar e de incentivar. Relembrando, então, na semana que vem nós vamos começar um tema sobre medo, com estudos de caso, com exposição bíblica e com a sua participação pelo chat. Então, participe conosco, divulgue, Deus abençoe a sua vida, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus e que esse seja o nosso alvo. Daqui a pouco começa o programa Sempre Juntos com a Tainá. Você pode também ficar ligado e participar de um tema importante que vai ser tratado no programa sobre contentamento. Você é feliz? Você tem contentamento? Você é contente todos os dias? Então você pode também participar ali. Deus abençoe a sua vida e uma excelente tarde.